Você vai fazer o Enem pela primeira vez esse ano e quer entender um pouco mais sobre como é que funciona a redação, o que eu preciso saber de primeiro. A redação no Enem, ela tem muito peso na sua nota. Então é algo para realmente você focar. Não é uma parte da prova para você pensar assim, não, eu vou me concentrar aqui, são nas outras coisas, a redação veja o que eu faço lá na hora. O gênero textual da redação Enem é dissertativo argumentativo. O que isso significa de uma maneira muito objetiva? Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. É literalmente obrigatório. Então, se você deixa de colocar qualquer um desses, você já está ferindo o gênero textual e não vai perder pouco ponto, não, vai perder bastante ponto por causa disso. Significa também que seu texto ele tem que ser formal, ele tem que ter uma linguagem formal. Você vai escrever em terceira pessoa, só que com a sua visão. Então, você vai colocar de uma maneira indireta a sua opinião no texto, porque ele é dissertativo argumentativo. Então, se eu vou argumentar de alguma coisa, eu tenho que ter um posicionamento. Então, por isso, a minha opinião tem que estar de maneira implícita dentro do texto. Quando se trata de Enem, a sua opinião é basicamente pegar o tema e dizer que aquilo é um problema e que aquilo gera consequências na sociedade e você vai especificar, tá bom? Quais são essas consequências. Você vai ter 30 linhas para fazer a sua redação. A regra é, se você fizer menos que 7, eles nem corrigem. Só que é louvável que você tente preencher todas as linhas. Eu tenho alguns alunos que falam, professora, como é que eu vou botar... o que eu vou pensar para colocar em 30 linhas? Como é que eu vou escrever 30 linhas? O que eu tenho tanto para colocar em 30 linhas? Esses alunos, normalmente, eles ainda não passaram pelo processo do método que eu uso para aprender a redação do Enem. Enquanto isso, eu tenho outros alunos que pensam justamente o contrário. Meu Deus, como é que eu vou colocar tudo que eu tenho para colocar dentro de 30 linhas? Então, o ideal é que você tente completar. Não com encheção de linguiça, não deixando a letra enorme ou botando de maneira separada, mas que você consiga organizar o seu texto de uma maneira que a sua argumentação ela seja muito completa. E se a sua argumentação for muito completa, acredite, você vai achar as 30 linhas bem pouco. A sua redação, ela vai passar por 2 corretores, tá? Ou pelo menos por, no mínimo, 2 corretores. Esses corretores, eles não vão avaliar a sua redação de uma maneira geral. Não vai pegar, essa redação aqui tá aqui, de uma maneira muito objetiva. 700, essa aqui 800. Não, ele vai avaliar a sua redação por competência. A redação do Enem, ela vale de 0 a 1000 e existe 5 competências avaliativas. Cada uma dessas competências vale 200 pontos. Então, antes de dar aquela nota final, o corretor ele vai dar a nota por competência. Dentro de cada competência, há 6 notas possíveis que ele pode dar. 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Ele não pode dar nenhuma nota entre essas, tá? Ele tem que dar uma dessas. E lá no manual do corretor vai estar especificando como é um texto que tiraria ali na competência 1, 200, como é um texto que tiraria 80, e o corretor ele vai se guiar por essas normas para aplicar a nota por competência. No final, juntando a soma de todas e dando aquele resultado final lá para você. Quando os corretores discordam muito entre si, os dois, digamos que um dê para você 400 e o outro deu 900, quando tem essa discordância, vai passar por uma terceira avaliação, por um terceiro corretor. Se acabar que, mesmo com essa terceira correção, a discrepância ainda permaneça muita, a sua redação vai passar por uma banca avaliadora. Então, o Enem ele tem todo esse cuidado de entregar para você a correção mais fiel às normas que eles exigem. Existem muitas coisas dentro das 5 competências e ao longo aqui do canal eu vou trazendo o que é cada uma delas, o que elas cobram, como é que você pode ganhar ou perder pontos em cada uma dessas 5 competências. Mas, em resumo, a competência 1, ela vai avaliar a questão do português, de maneira mais simples para você. A competência 2, ela vai avaliar se o seu texto está dentro do gênero textual, se ele está atendendo ao tema e se você está usando o repertório sociocultural, que são as citações, filmes, séries, livros, entre outras coisas que você coloca dentro do seu texto.
A competência 3, ela vai avaliar a coerência do seu texto, a argumentação, a organização, a progressão temática do seu texto. Então, ela vai entrar de uma maneira mais ali dentro do conteúdo do seu texto. Se ele está fazendo sentido, se você está defendendo bem um ponto de vista e que elementos você está usando para defender esse ponto de vista. Na competência 4, o corretor ele vai avaliar o uso dos conectivos, né, a estruturação dos seus parágrafos. O que são os conectivos? São aquelas palavrinhas-chave que você usa para dar coesão ao seu texto. É um além disso, um entretanto, assim, dessa forma, nesse sentido, entre outros. E a competência 5, ela vai avaliar a proposta de intervenção, que tem que responder a 6 perguntas. Você tem que dizer quem vai fazer aquela proposta, aquela solução, o que será feito, detalhar o que será feito, como será feito, para que será feito e dar mais um detalhamento de alguma das outras que não seja o que será feito. Então, dentro dessas 5 competências, a sua redação vai ser avaliada. Agora, dica para você que está começando. Aprenda a fazer a sua redação dentro de uma estrutura. Aprenda a fazer a sua redação de uma maneira estratégica. Não pegando aqui da folha do nada o tema e saindo vendo tudo que vem na sua cabeça sobre aquilo. Não. Primeiro, esquematize a sua redação. E eu ensino a fazer isso, vou ensinar você a fazer isso aqui no canal. E depois você vai aprender a colocar o tema de uma maneira coerente e coesa dentro do seu texto. O ideal é que não tenha muitos parágrafos, o ideal é que os parágrafos que tenha, eles sejam recheados de conectivos, eles não tenham períodos muito longos, tenha argumentações, citações e por aí vai. Se você está começando a estudar agora para a redação do Enem, existe a maneira que gasta muito tempo e às vezes não gera resultado, mas também existe a maneira que eu gasto muito menos tempo e uso de estratégias para fazer uma boa redação. Eu não preciso ser um grande escritor para poder fazer uma redação que alcance 900 mais ou até mesmo o 1000 no Enem. Mas eu preciso ter a inteligência, a sagacidade de saber que eu não posso começar o meu estudo de maneira cega. E é nisso que eu quero te ajudar. A não começar esse estudo de maneira cega. Com direcionamento e de uma forma muito mais prática, você pode alcançar o seu resultado.